Estou em um relacionamento há 1 ano e 5 meses. Há mais ou menos 1 ano, passamos a estar junto todos os dias. Dormia e acordava junto, tudo em meu apartamento. Há 4 meses, ele teve a brilhante ideia de morarmos juntos na casa da mãe dele. Eu não queria, mas fiz mesmo assim por ele. Há algumas semanas, eu e a mãe dele começamos a nos estranhar, até que ela surtou e começou a gritar comigo, em uma discussão. Eu gritei de volta, mas me virei e deixei ela falando sozinha e fazendo um show para ele. Me senti humilhada. Ele me defendeu, me pediu desculpas por tudo e me pediu pelo menos para cumprimentar com um bom dia, quando fosse possível. Mas meu orgulho me consome. Eu não consigo dar o braço a torcer e passei a ter problemas com a irmã dele também. Tudo que eu postava, até as coisas que postei antes de ter a briga, passou a ser indireta e desaforo, segundo a minha sogra. E por eu não cumprimentar, só piorou a situação. E eu e ele também começamos a ter problemas. A única coisa que eu peço é que ele me coloque no lugar de mulher e não em seguida da família dele. Mas ele não entende o que eu peço e acha que eu estou maldizendo a família dele. E não é isso. Hoje ele me falou que tenho que me colocar no meu lugar de namorada. Hoje ele me falou que eu tenho que me colocar no meu lugar de namorada dele, porque é isso que eu sou. E não esposa como eu estou querendo me colocar. Ele disse isso porque eu mandei um vídeo para ele que falava que o homem, quando tem uma mulher e se casa, que a mulher dele passa a ser a pessoa mais importante e não a mãe. Essa fala me magoou profundamente. E para mim é como se ele tivesse feito a escolha dele, de ficar do lado dela. E contra mim, mas ele disse que não é dessa forma. Eu disse que é no namoro que a gente vê a prioridade que tem na vida do parceiro. Enfim, só sei que não sei o que fazer e estou muito magoada. Me ajudem, por favor. Essa playlist de histórias reais não tem a intenção nenhuma de fazer julgamentos morais, tá, do relacionamento, ou de extrair princípios morais, tá? Mas sim de analisar e poder extrair então das situações aprendizagem para o nosso relacionamento. Porque também a sabedoria se adquire através da observação, não precisa só ser pela experiência. Então, olhando o erro do outro, eu posso evitar isso no meu relacionamento. E a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: ela falou assim que ele teve a ideia de ir morar na casa da mãe, só que ela não queria. Ela não queria ir morar, mas mesmo assim ela foi para agradá-lo. O que essa mulher fez, gente? Ela se anulou. O relacionamento, ainda, né, que a palavra de Deus diz que se torna uma carne só, não significa anular a sua individualidade. Quando você não expõe os seus sentimentos, o seu pensamento sobre alguma situação, principalmente aquela situação que vai modificar toda a sua vida, que no caso dela era morar com a sogra, né, você está se anulando. Isso não é saudável para o relacionamento, não é saudável para você. Então, quando aparecer uma situação, né, que vai interferir muito na sua vida, na sua rotina, é importante sim você, de forma assertiva, né, expor ali para o seu parceiro, para a sua parceira, o seu pensamento e o seu sentimento em relação a tal ideia, a tal mudança, né, para que ele possa realmente promover ali a unidade entre dois e não a individualidade. Então, ela se anulou e esse já foi um erro. Segundo ponto, ela relata que ela teve uma discussão com a sogra dela, que a sogra dela gritou com ela e ela gritou de volta. O esposo a defendeu, super bacana a posição que ele teve, né? Ele defendeu ela, mas com o tempo
ela teve também problema com a irmã. E ela sentiu que ele estava priorizando a família, né? Porque mesmo com a discussão e tudo mais, ele queria que ela ainda mantesse a paz lá naquele lugar, que ela cumprimentasse a mãe dele, né? Porque, aliás, a mãe dele era uma pessoa significativa, né? Era importante para ele, então ele queria manter a harmonia. Só que ela sentiu que ele estava priorizando ela, estava priorizando a família. Então, o que ela faz? Ela manda um vídeo para ele, aonde no vídeo, né, certamente algum profissional da área fala que quando o homem casa, a prioridade deve ser a esposa e não mais a mãe, né? E com base nisso, ele fala para ela que ela deve se comportar como namorada dele, que era o que ela era, e não esposa. E ela se sentiu ali muito magoada com essa fala dele. Então isso expôs como ele estava vendo a relação. Ela relata que no começo, né, depois de um tempo, do namoro, eles começaram a dormir juntos, a acordar juntos como se fossem casados, a ponto de ir para a casa da sogra. Então, como ela já estava nessa convivência, ela se sentiu, né, a mais na vida dele, se sentiu como esposa na vida dele, e ela queria a prioridade de tal posição como uma esposa, só que ela não era esposa, eles eram namorados, né? Eles eram namorados. E qual foi o erro aí? Não havia uma formalização do relacionamento. O que é formalizar o relacionamento? É sentar os dois juntos e falar: e aí, como que é o nosso relacionamento? Que tipo é o nosso relacionamento? Né? O que vai acontecer com o nosso relacionamento? Por quanto tempo vamos ficar assim? É como se fosse um contrato. Um contrato só tem deveres e obrigação. Uma negociação de compra e venda, por exemplo, só tem uma deveres e obrigação a partir de um contrato, aonde vai vir as cláusulas, né? Aquele rapaz via ela como namorada, só que ela estava vendo como um esposo, uma esposa. Só que não houve a formalização, a conversa entre os dois. Então ela estava com um pensamento e ele estava com outro. Então a falta de comunicação sobre o relacionamento, como que vai ser, faz com que os dois estejam juntos, mas com pensamento diferente. E na hora que aparece um conflito desse, é manifestado da pior maneira o que o outro pensa sobre o relacionamento. Isso magoou muito ela. Então, qual é os dois pontos que nós precisamos entender aqui? É importante que você não se anule, pelo contrário, mas que você valorize, né, os seus sentimentos, o seu pensamento, que você se valide na relação e exponha. Ela não queria ir para a sogra, mas foi. E conversar. Qual é a relação dos dois, né? Porque se eu sou esposa, eu vou querer ser tratada como tal, mas se eu sou namorada, eu não posso exigir a posição de esposa. Então isso é importante, vocês formalizarem, conversarem sobre o relacionamento de vocês. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo para você que quiser mandar a sua história, e eu vou trazer aqui para o canal, né, para a gente poder acertar, né, tirar uma visão que venha nos edificar, que venha evitar certos conflitos. Esse aqui foi o primeiro e espero que prossiga aqui no canal. Deus abençoe.